Dia muito agitado no Vasco, acerto muito próximo, vai aceitar. O Vasco comprou e dois grandes interessados realizam uma disputa. Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi. Estou chegando nessa terça-feira com todas as informações do Vasco para você e é claro, você torcedor vascaíno, seja bem-vindo ao canal criado exclusivamente só para você. Você chega aqui todos os dias com 4 conteúdos de Vasco e, claro, hoje vamos falar sobre a disputa grande no momento, hein? É, rapaz, tem muita coisa pra gente falar, mas antes eu vou pedir pra você deixar o seu like, correr aqui se você não é inscrito, clicar no botãozinho inscrito e inscreva-se para fazer parte do canal exclusivamente seu, do torcedor vascaíno. E olha só, nesse vídeo o Vasco realizou compra, hein? Vamos falar sobre joia. O Vasco vem adquirindo mais porcentagens dos direitos econômicos do jogador e também tem disputa de bilionários. Vamos falar também sobre a proximidade de acerto, apresentação oficial de zagueiro e muito mais. Agradeço a sua presença, obrigado pelo seu like, obrigado pela sua inscrição. Como sempre eu deixo uma dica de ouro para você e vou deixar aqui de novo a dica da Estrela Bet. O link está aqui ó, no primeiro comentário fixado. Você, com seus palpites esportivos, terá uma valorização muito interessante. Dobra o seu primeiro depósito e você terá acesso às melhores odds do momento. Eu peço para você correr ali, já que você gosta de palpites esportivos, porque vamos criar grupos. Nesses grupos vamos fazer sorteios muito legais para você, mas só para quem faz palpites esportivos através desse link que está aqui embaixo. Beleza? Então faz a transição aí, muda e vamos embora com a gente. Beleza? Enfim, vamos me prolongar muito aqui não, porque tem muita coisa séria para falar nesse vídeo e você vai ficar sabendo de tudo. Então solta a vinheta. Dia muito agitado no Vasco, acerto muito próximo, vai aceitar. O Vasco comprou e dois grandes interessados realizam uma disputa. Você, torcedor vascaíno, seja bem-vindo ao canal destinado a você. A única coisa que eu te peço, e não custa nada, é o seu like. O seu joinha ajuda a gente pra caramba aqui na plataforma e avisa também que o conteúdo é positivo. Seja bem-vindo ao canal exclusivamente criado para você, então pode deixar à vontade aí os seus comentários, beleza? Olha só, quero começar a falar aqui sobre compra. O Vasco realizou uma compra, os direitos econômicos de Lucas Zucarello, jogador que foi eliminado na Copa São Paulo de Futebol Júniores ontem, né, junto com a equipe do Matheus Kuropis, que aparentemente vai permanecer, né, ali no Vasco com trabalho no Sub-20. E claro, o Vasco que tinha, né, até hoje para realizar a compra de mais 20% dos direitos econômicos de Lucas Zucarello, fez assim. O Vasco tinha 55% e agora tem 75%. Vai pagar ao Sport Recife na faixa de R$550 mil nesse momento. Então o Vasco ficará com 75% dos direitos econômicos do atleta e o Sport com os outros 25%. Lucas Zucarello, mais do Vasco nesse momento, o Vasco fazendo a aquisição. Esses 550 mil o Vasco pode pagar em 5 parcelas. Boa aquisição? Vai lá nos comentários e deixa a sua opinião. Olha só, hein? Acerto muito próximo, mas antes eu quero falar aqui um comunicado, né? Recebi aqui no WhatsApp da assessoria de imprensa do Vasco que amanhã, por volta de 12h45, teremos a apresentação oficial de Alan Saldívia, zagueiro pedido do técnico Fernando Diniz, chegou ao Vasco, treinou, né, fez ali as atividades hoje e amanhã, após as atividades pela manhã, vai ser apresentado oficialmente no CT Moacir Barbosa. Alan Saldívia, segundo reforço do Vasco, já estava na mira, né, ali do Admar Lopes, o Admar Lopes falou que o Rojas e o Saldívia eram, né, as prioridades principais dessa janela, e aí a gente observa, né, o Saldívia, enfim, chegando para trabalhar com o Diniz, né, o Diniz que já queria o Saldívia quando estava no Fluminense e também quando estava no Cruzeiro, e agora realiza, né, o seu desejo de trabalhar com o zagueiro uruguaio que vem do futebol chileno, lá do Colo-Colo do Chile. Você está empolgado com o Saldívia? Vai lá nos comentários e deixa a sua opinião. Se você me perguntar, eu estou esperando. Eu quero ver primeiro jogar, quero ver como que joga, quero entender como que funciona esse jogador. Por enquanto, eu não vou dar nenhuma opinião. Vamos dar o voto de confiança ao técnico Fernando Diniz, que é muito bom técnico, e, claro, observar o cenário, se realmente o Alan Saldívia vem para jogar
ou vem apenas para encher o elenco? Olha só, vamos falar sobre dois grandes interessados. É isso mesmo. Eu estou falando do primeiro, Sultan bin Mohammed, dono do Al Sharjah, lá dos Emirados Árabes Unidos. Esse já está há muito tempo de olho em Leandrinho. Outro concorrente agora para buscar o lateral esquerdo é Andres Ott Poulsen, bilionário dinamarquês que colocou o nome do Leandrinho na disputa. Então agora o Midtjylland e o Al Sharjah disputam a contratação do Leandrinho. O Midtjylland, para quem não sabe, é um clube dinamarquês e o Al Sharjah, um clube dos Emirados Árabes Unidos. Então temos aí uma disputa de bilionários para a contratação de Leandrinho. As primeiras propostas já foram enviadas. Uma de 3 milhões de dólares e outra de 4 milhões de dólares. A de 3 milhões do Al Sharjah e a de 4 do Midtjylland, lá da Dinamarca. E observando o cenário, parece que o Vasco só vai abrir negociação acima de 5 milhões de dólares. Vale lembrar que o próprio Admar Lopes confessou que o Leandrinho pediu para sair, pediu para ser negociado, porque realmente já tinha trago essa informação. O Leandrinho, ele não quer ficar sem jogar, ele quer minutar, ele entende que ele precisa estar em campo. E o Vasco não vem valorizando, né, o jogador que era praticamente quarta opção, né, com o técnico Fernando Diniz no ano passado. O Piton era o titular, o Puma Rodrigues improvisado era o primeiro reserva, o Vitor Luiz era o terceiro, né, que era a terceira opção, o segundo reserva, e o Leandrinho ficava para trás, né, desses jogadores aí. Quer minutar, quer jogar, jogador com passagem de seleção de base, enfim, tem muita bagagem aí, mesmo sendo jovem, mesmo tendo 20 anos, pode estar aí agora saindo do Vasco, tá? Eu acredito muito na saída do jogador que pediu para ser negociado. O Vasco vai ter que buscar um outro lateral esquerdo, porque não dá para contar, na minha opinião, com o Vitor Luiz como primeira opção. Essa é a minha opinião. E no sub-20 do Vasco a gente tem um pouco de dificuldade nesse momento, não porque foi eliminado na Copinha, mas dá para ver que os garotos ainda precisam evoluir um pouco mais a parte física, a parte mental, e é um processo que demora por conta dos profissionais que ali trabalham, que são muito incompetentes na minha opinião, né, na minha avaliação ali, Matheus Coropes e todo seu departamento ali de futebol em si, da base, né, o Vasco sofre, então os garotos demoram mesmo, né, demoram por conta do trabalho dos outros. Então, enquanto o Vasco não ter ali um profissional apto a fazer essa transição com um pouco mais de qualidade, vai demorar, e aí o Vasco vai ficar fora, não vai ter resguardo, não vai ter a opção ali subindo do sub-20 para suprir essa, vamos dizer assim, para tentar entrar no nível dos demais. Porque normalmente os clubes fazem isso, né? Você tem ali um jogador que sai, aí você olha para o sub-20, opa, eu pego no sub-20, tem um jogador de qualidade, sobe o garoto. O Vasco hoje não consegue, não vai conseguir fazer essa transição tão simples, tá? Porque os garotos, infelizmente, não estão preparados. Qual a sua opinião? Vai lá nos comentários. Olha só, quero falar sobre acerto muito próximo, tá? O Vasco se aproxima da contratação de Brenner, atacante da Udinese, estava emprestado ao Cincinnati, jogador que tem o estilo ideal para o técnico Fernando Diniz, jogador que é ágil, é centroavante, se movimenta muito, troca às vezes com os pontas, né? Faz um trabalho mais fora da área, é um jogador com muita agilidade. O Brenner, na minha opinião, é um grande reforço caso acerte com o Vasco. E as informações que eu tenho é Giuliano Bertolucci, eu já falo isso há muito tempo aqui, né? Desde antes do Natal. Giuliano Bertolucci, empresário do Brenner e também empresário do Fernando Diniz, tá fazendo esse intercâmbio ali entre as comunicações de Vasco e a Udinese para uma proposta, né, de cerca aí de 30 milhões, 31 milhões de reais chegar à Udinese e o aceite acontecer. A ideia do Vasco era um empréstimo com opção de compra, mas a Udinese disse, ó, não vamos mais emprestar, agora só vendendo, só aquisição. E o Vasco avança nessa proposta e o sim da Udinese pode acontecer a qualquer momento. O Brenner quer jogar no Vasco, quer jogar com o Fernando Diniz, muito também motivado por Giuliano Bertolucci e, claro, Fernando Diniz também fazendo essa ponte através do seu empresário, que é o mesmo do atacante Brenner. Você aprova ou não aprova a contratação do centroavante que já trabalhou com o Diniz, já foi artilheiro no São Paulo, já estava jogando, né, agora, né, está em atividade, não está lesionado, lá na MLS e pertence ao Udinese da Itália. Vai lá nos comentários, deixa a sua opinião. A minha, grande contratação, tá? Grande contratação. Não é um craque da bola, mas é grande contratação, na minha opinião. Vão acertar em cheio
nesse estilo de jogo do Diniz, que precisa de centroavante com mais movimentação. Vai lá nos comentários, deixa a sua opinião, porque daqui a pouco eu volto com mais informações. Você daí não vai perder nada. Deixe seu like para dar aquela moral. Um forte abraço, saudações vascaínas.